Os maiores arrependimentos que eu escuto no consultório não nascem por maldade. Eles nascem de um engano que quase todos nós cometemos. Achar que ainda teríamos tempo. Tempo para abraçar, para pedir desculpas, para dizer eu te amo, mas o tempo não esperou. Se você já perdeu alguém e hoje carrega aquela dor amarga do que não foi dito, do que não foi vivido, ou se você sente que está indo por esse caminho, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje eu quero te ajudar a entender por que o arrependimento acontece no luto, como ele se forma nas pequenas escolhas do dia a dia e principalmente o que ainda é possível fazer, mesmo depois da perda. Enquanto psicóloga, que cuido de quem vive o processo do luto, escuto dores que expressam o sofrimento da perda, mas também escuto a dor do arrependimento e que, na maioria das vezes, são dores que, diante da perda, remete àquilo que não foi dito, que não foi vivido. Observo, na minha experiência de cuidado, que as dores mais difíceis depois da perda não são sempre aquelas que têm nome. Às vezes, o que mais machuca é o que faltou. Aquilo que não aconteceu, a presença que a gente adiou, a palavra que a gente guardou, o gesto que ficou para depois e agora não tem mais como acontecer. E assim, nasce o arrependimento. E como já disse, os maiores arrependimentos não acontecem por maldade. Acontecem porque as pessoas acreditam que terão mais tempo. E essa visão do tempo nos ilude. E nessa ilusão, a gente adia o abraço, o perdão, a verdade, até que não dá mais. Na clínica com o luto, escutei da Silvana. Ela sempre estava lá, no mesmo lugar, com o convite para o almoço de domingo. Eu sentia que ela não desistia, continuava chamando, mas eu sentia que o convite era uma insistência, então eu não ia. Escutei do Mateus quando ele perdeu sua esposa. Ela vivia preocupada comigo, pedia para eu dirigir com cuidado, falava para que eu tomasse os remédios direitinho. Eu pensava e agia como se ela me tratasse feita uma criança. Quando eu chegava de viagem, ela vinha com aquele jeito carinhoso que eu só percebi que era amor depois que eu a perdi. Escutei da Roberta quando ela perdeu sua filha. Eu achava que ela, tão jovem, tão linda, ia estar ali amanhã. Então fui empurrando a conversa difícil, fui adiando a desculpa, fui economizando o eu te amo. Muitas vezes, na convivência, as pessoas vão escolhendo os assuntos mais leves, momentos mais cômodos, como se fosse possível se proteger da intensidade da vida, como se a vida, fosse durar para sempre. Mas a vida e a morte nos visita e nos sequestra, não só pela falta da presença física, mas também pela falta do que a gente ainda não tinha vivido. Nos sequestra pelo que ficou entalado, pelo que não foi dito, pelo que a gente deixou para depois, e o depois às vezes não vem. O arrependimento nasce da ilusão da permanência. A gente vive como se os outros fossem durar para sempre, como se nós também fôssemos durar para sempre, como se houvesse uma fila de prioridades,
como se desse para esperar o clima melhorar, a rotina desacelerar, a coragem chegar. E o que acontece com a verdade, o afeto, a presença, ficam sempre para o fim da fila. A gente vai perdendo por dentro quando se distrai com o tempo, quando acredita que ainda tem chance, quando se trata o essencial como se fosse supérfluo. A ausência se instala quando a gente está junto, mas não está presente. Quando tem afeto, mas não tem coragem para expressar. Quando tem amor, mas ele não encontra forma, não encontra ação. E aí, quando a perda chega, o que fica não é só saudade. É uma espécie de vazio dentro do vazio. Uma pergunta sem resposta. Um gesto que nunca aconteceu. Uma memória que não se formou. As ausências não nascem só da morte. Muitas já estavam vivas antes. Quando a pessoa vai embora, o tempo vira juiz. E eu digo, um juiz muito severo. E a cada instante perdido, se transforma num espinho, em uma sentença. Surge o arrependimento. O luto não é só sobre a ausência. O luto também é a palavra não dita, afeto engolido, olhar que não sustentamos, gestos que não se repetirão. Não é só a morte, é o que ela escancara, que a gente fugiu do que era essencial, que a gente estava vivo, mas com medo de viver de verdade, com medo de parecer vulnerável, com medo de amar e ser rejeitado, com medo de sentir demais, de perder o controle, de não ter mais volta. A dor do arrependimento fez Liz sofrer muito e quando se permitiu ser cuidada, conseguiu dar um outro sentido à sua vida. E hoje, Liz não cansa de dizer para as pessoas: na terapia, quando assumi a dor do arrependimento, me rasgou por dentro, mas também me acordou. Me mostrou que a presença tem urgência, que o amor precisa ser dito, vivido, entregue. E me mostrou que arrependimento não se cura com castigo, mas com mudança, com transformação. Hoje, eu não deixo para depois. Eu não brinco com o tempo. Como psicóloga, digo sempre para as pessoas: se a vida é breve, então que ela seja inteira, sem meias palavras, sem pausas falsas, sem fingir que os afetos podem esperar. Se você também perdeu alguém e ficou com esse gosto amargo do não dito, saiba, você não está só. Essa dor parece impossível de nomear. Carrega em si uma semente de transformação. E é por isso que eu te convido a caminhar comigo. O curso Perdas e Luto, a experiência do cuidado, nasceu nesse lugar. Não para te ensinar a esquecer, mas para te ajudar a atravessar, para transformar silêncio em palavra, culpa em compreensão, dor em possibilidade. O link está aqui na descrição. Mas mesmo que você não clique, mesmo que esse seja o nosso único encontro, por favor, não espere, não se cale, não vá dormir com o que precisa ser dito, preso no peito. Não vá viver como se o amor pudesse ser adiado. Porque o arrependimento, como disse, não nasce da maldade. Ele nasce quando a gente adia o que mais importa. Se você chegou até aqui, é porque essa conversa te atravessou de algum jeito. Talvez porque você também tenha um silêncio guardado aí dentro. Uma palavra que ficou
surpresa, um abraço que não aconteceu, ou simplesmente um espaço vazio que ainda dói. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes de terminar. O que a gente não vive, o que a gente não diz, não desaparece com o tempo. Fica e volta, principalmente depois da perda. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio, sobre o que acontece quando a gente olha para trás e percebe que a vida que estava vivendo não era nossa. O nome do próximo episódio é Luto, a dor de perceber tarde demais. E nele eu vou te contar histórias, assim como eu contei nesse episódio de hoje, e dividir reflexões sobre o peso de viver tentando agradar e o custo emocional de abrir mão de si mesmo. Se isso conversa com você, se esse tema te toca, já te faço um convite. Volte aqui, porque essa conversa ainda não terminou.